Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um Game Shark, o programa que dá loading focado no universo dos videogames. Lucas Arras, como você está nesta segunda-feira, meu querido? É segunda-feira, mas tô melhor agora falando com você, Bruna Pedilhas, e com o pessoal de casa que tá acompanhando a gente na loading. Ai, que legal. Gente, hoje a gente vai falar sobre um game brasileiro que foi lançado recentemente, o Kaze and the Wild Masks. Inclusive, a gente tava falando aqui antes da gravação. É Kaze, é Kazé, é Case. Eu sempre falei Case, mas os desenvolvedores, eles falam Kaze. E o Lucas fala Kazé, né, Lucas? Nossa, vai até aqui na boca, né? Kazé. Fica muito brasileiro, mas tudo bem, é Case. Vamos combinar assim, né? Case não, calma, tá me perdi. É Kaze, mas tá tudo bem, provavelmente vai rolar as 3 pronúncias aí ao longo do programa. Mas bom, pra quem não conhece, o Kaze and the Wild Masks é um projeto brasileiro produzido pelo estúdio porto-alegrense Pixel Hive e distribuído pela publisher holandesa Soedesco. O jogo foi lançado no dia 26 de março para PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stadia. Esse é aquele clássico jogo de plataforma que a gente tanto ama, com níveis laterais e lineares, só que o detalhe especial é que a protagonista, a Kaze, ou Case, é uma coelhinha muito fofa, né, Lucas? Exatamente, Bru. E a história se passa em Crystal Island, que é uma ilha atingida por uma maldição logo no começo do jogo, que transforma toda a vida vegetal em seres malignos. Ou seja, você vai encontrar no jogo cenouras com caras bastante malvadas e tomates que cospem fogo. Nessa história, Kaze, né? Tá certo? Kaze parte em uma aventura para trazer de volta a paz pro seu lar e também resgatar seu amigo, o Ogo. E para isso ela vai contar com a ajuda das Wild Masks, que dão nome ao jogo, que são artefatos que vão dar poderes de outros animais guardiões das Crystal Island. Sim, muito legal. Kaze tem um conjunto de fases temáticas ambientados em um mapa dividido em áreas. E aí você pode encontrar florestas, áreas industriais, o que lembra bastante outros games tradicionais do gênero, como o nosso amado Super Mario World. Durante essas fases você tem que percorrer esse mapa 2D, pulando na cabeça dos inimigos e coletando itens bônus. E aí, em cada fase também, existem 4 letras escondidas que formam o nome Kaze. Existem bônus também para quem coletar todos os cristais e também derrotar todos os inimigos. Esses detalhezinhos assim, esses segredos e principalmente as letras do nome da protagonista lembra outra franquia muito famosa, né, Lucas? Qual que é? Totalmente Donkey Kong Country, né? O jogo é fortemente inspirado nesses clássicos de plataforma dos anos 90, Bru, que foi exatamente o período em que os desenvolvedores cresceram jogando jogos como Donkey Kong, como Crash, e Kaze é uma carta de amor a esses jogos, como outros também, tem Sonic e o próprio Super Mario. E outro ponto em comum entre todas essas franquias maravilhosas é que Kaze, como a gente falou, tem uma mascote como protagonista, um bichinho ali todo fofinho. E uma curiosidade é que inicialmente, lá no desenvolvimento, os desenvolvedores tinham planejado colocar, na verdade, um coelho macho como protagonista. E o game levou aproximadamente 6 anos para ficar pronto, e em boa parte desse período o protagonista se manteve como um coelho macho mesmo. Só que aí os desenvolvedores mudaram de ideia após eles perceberem que boa parte dos games de plataforma dos anos 90, inclusive esses que a gente citou aqui, eles tinham personagens masculinos como protagonistas. Então eles resolveram redesenhar a Kaze. Bro, e essa não foi a única mudança, né? O jogo ele passou muito tempo em beta aberto, então a Pixel Hive teve chance de coletar algumas informações com os jogadores e mudar algumas coisinhas no desenvolvimento. Outra coisa que mudou foi o level design, Bruna, porque eles viram que os jogadores estavam gostando muito de fazer speedrun com o Kaze. Então eles adaptaram as fases agora para a versão final, para elas ficarem de uma forma mais fluida e favorecerem quem gosta aí de jogar contra o tempo. Pois é, e o Kaze ele traça todas essas homenagens a franquias de plataforma que a gente gosta muito, mas ele também apresenta seus próprios traços ao gênero, suas próprias mecânicas. Vamos começar falando pelo design da personagem. A Kaze é uma coelha porque os desenvolvedores tinham uma ideia de mecânica que usasse as orelhas dela, e ela usa justamente essa parte do corpo para pular em cima dos inimigos durante os ataques e também para planar no ar. E outro
traço próprio do projeto tá no nome do jogo e são as Wild Masks. Isso, acho que é talvez o diferencial desse jogo de plataforma para o que ele faz homenagens, né? Durante a sua aventura você vai encontrar máscaras de animais que vão te dar novos poderes e até mudar completamente a gameplay, Bru. As Wild Masks invocam o poder de lendários guardiões e aí vão te ajudar a enfrentar esses vegetais malignos do mal. E assim, citando um exemplo, logo no começo você vai encontrar uma máscara de pássaro. Isso vai transformar nossa coelha em uma ave e automaticamente você vai se deparar com diversas fases com exploração vertical, em que você vai precisar ali se equilibrar enquanto plana e voa, desviando de inimigos. É só um dos exemplos de máscara esse, né, Bru? Tem outro também, porque tem a máscara de tubarão aqui, pra gente citar no Game Shark, né, que permite a Kazi nadar em fases aquáticas. Tem outras também, mas a gente vai deixar pra você descobrir ao longo do gameplay, mas definitivamente essa é uma mecânica que chama muito a minha atenção. Vale mencionar que o game tem uma dificuldade um pouquinho elevada, oferecendo alguns desafios. Afinal, a gente tá falando de um jogo de plataforma, mas também ele não é totalmente punitivo, então pode ficar tranquilo. Você entra em uma fase com um determinado número de vidas, que precisam ser preservadas ao longo dessa fase. Caso as vidas de Kazi se esgotem no meio dessa fase, você vai ter que voltar lá pro começo do desafio. E é um baita desafio, mas é divertido, né, Lucas? E não podia ser diferente num jogo inspirado em Donkey Kong, né, Bru? E talvez a maior dificuldade em Case estejam nos chefões. A cada fim de mundo você vai se deparar com um vegetal imenso e muito mais maligno que os outros, que vão te oferecer uma boa dose de desafio. Geralmente os chefes vão ter 3 etapas, eles vão mudando de forma conforme você vai avançando do combate. Olha, é um grande desafio. Mas eu quero saber de você, Bru. Você gosta de jogo de plataforma? Ficou animado pra jogar? Eu gosto muito, é um gênero que me marcou bastante, depende muito da variação, assim, mas eu cresci jogando Super Mario, cresci jogando Donkey Kong também, inclusive quero aqui aproveitar para defender Donkey Kong Tropical Freeze, porque é muito bom, é o jogo mais recente, né, a franquia está abandonada pela Nintendo, mas aproveitando aqui o momento, Donkey Kong Country Tropical Freeze é um ótimo jogo no gênero de plataformas. E é por isso que o Case me chama muito a atenção, o Kazi. Desde que eu vi os gameplays, os vídeos e principalmente depois que lançou a galera jogando e compartilhando trechos de fases específicas em que eles pareciam que estavam fazendo coisas impossíveis, assim, pulando em personagem, aí baixando, tem que ter muita agilidade e isso me chamou a atenção. Então, tô esperando a oportunidade pra jogar no Nintendo Switch, porque acho que é o console especial pra jogar esse game. E você, Lucas? Bom demais, fiquei muito curioso pra colocar a mão, principalmente pela mecânica de orelha. Achei legal como a personagem se move, plana, usando as orelhinhas. Muito fofo e tá muito bonito, viu? O pessoal da Pixel Hive caprichou muito nos gráficos, que tá muito redondinho, muito bonitinho o case. E uma coisa que eu queria até mencionar, esse lance das mecânicas das orelhas da Kazi, me lembrou, na verdade, o cabelo da Dixie Kong no Donkey Kong, né? Porque ela tem ali a chuquinha dela e aí você consegue planar também e no Tropical Freeze você consegue fazer a mesma coisa com ela. Inclusive, adoro jogar com ela. Mas eu achei engraçado também o lance dos vegetais serem malvados, porque eu amo vegetal. Vegetais não são do mal, comam vegetais. Não, e a variedade de inimigos é muito boa. Eles estão dentro de um tema, mas eles conseguem fazer um bom trabalho em criar inimigos diferentes. E mesmo sendo vegetais, você vai se deparar com alguns desafios peculiares. Vão ter vegetais voando, vão ter vegetais muito rápidos. Chega até a ser engraçado, mas o jogo funciona muito bem. É uma ótima adição pro game. E olha, também ajuda, viu? A história de Case não é muito complexa, mas tem sim ali um pano de fundo que convida assim, a gente descobrir o que vai acontecer nas Crystal Island e também descobrir como colocar fim nessa maldição. Tô bem curiosa para testar todos esses aspectos aí do Kazi. Agora o Game Shark vai para um rápido intervalo, logo mais a gente tá de volta para falar sobre esse jogo brasileiro, então não sai daí.
Game Shark de Casa and the Wild Mask está de volta e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a recepção do game. Ele tem notas entre 79 e 83 nas suas versões para PC e consoles no Metacritic. E o jogo brasileiro, olha que legal, tá recebendo bastante elogios da mídia especializada, não só nacional, mas internacional também. O site Pure Xbox descreveu o Case como um sucessor espiritual de Donkey Kong no console da Microsoft. Já o IGN Southeast Asia deu nota 9 de 10 para Case, classificando o indie brasileiro como o melhor game de plataforma de 2021 até agora. Ó, show de bola, hein? Sucesso internacional, né? Agora o IGN brasileiro foi um pouco mais crítico com o jogo, Bru. Eles deram nota 7.5, destacando uma situação em Case, né? Em Case. Diz que o jogo de plataforma é sim muito bom, mas que poderia explorar um pouquinho mais as mecânicas das máscaras. Falaram que podiam ter mais máscaras no game e também citaram a dificuldade. Segundo a review, os níveis não estão muito bem balanceados. Parece que quem testou o jogo, Bru, teve um pouquinho de dificuldade para zerar. O game, ele motivou uma discussão nas redes sociais, uma discussão muito importante. O podcast Mothership, do Overload, debateu que, apesar de ser feito aqui no Brasil, o Case não tem elementos da nossa cultura ou alguma escolha estética que o caracterize como um jogo brasileiro. E aí uma das roteiristas do Case comentou as declarações no Twitter. A Kylie de Los Santos, ela declarou que o Case é sim essencialmente brasileiro por saber misturar diversas referências, assim como a nossa arte brasileira. Ela citou uma fase de temática árabe que tem cenouras como inimigos e inspirações em Donkey Kong. Toda essa mistura, segundo a Kylie, é essencialmente ser brasileiro. Polêmica, Bru, polêmica. Mas existe sempre essa discussão se jogo brasileiro precisa ter cara de Brasil, né? Eu tinha uma opinião muito formada sobre isso. Eu achava que sim, a gente tinha que enaltecer o Brasil nos nossos jogos. Até que eu conversei com o Paulo, até aqui por uma matéria aqui do Game Shark sobre o jogo do Cobra Kai, o Karate Kid Saga Continuous. Ele que é head da Flux me falou uma frase que me marcou muito, que é: o jogador ele não quer saber de onde vem o jogo, basicamente. Ele quer saber se o jogo é bom. Então, assim, primeiro de tudo, o jogo tem que ter coerência com a sua proposta, coerência com tudo que ele mostra e quer fazer do início ao fim, mais do que ter decisões estéticas X ou Y. O jogador quer, no fim das contas, jogar um jogo bom. Mas, é claro, é sempre bom ver o nosso país e a nossa cultura representada nos nossos jogos, né? A gente lembra do Dandara, é muito legal ver em Dandara várias referências ao Brasil que começam pela personagem Dandara dos Palmares, uma personagem histórica no Brasil, e na própria arte do jogo, né? Que tem cadeira de plástico, tem caçamba de lixo, placa de trânsito. Então, é claro, é legal, mas pra mim não é muito essencial. Eu concordo super com esses dois caminhos e, tipo, o importante é o jogo ser bom. Mas eu acho que dá pra você encontrar os dois. Se você quiser fazer um jogo que homenageie a nossa cultura, ou alguma história, ou algum aspecto específico aqui do Brasil, tudo bem, como é o caso de Dandara, que inclusive é um jogo maravilhoso, tem Game Shark sobre isso, é só você entrar no YouTube da Loading e pesquisar ali Dandara que você vai achar esse Game Shark. Mas eu não vejo nenhum problema ou necessidade ou obrigatoriedade do jogo brasileiro ter que ter aspectos brasileiros. Eu acho isso desnecessário, na verdade. Não é porque a gente é brasileiro que a gente tem que fazer só isso. Por exemplo, vou fazer uma comparação meio absurda, assim. Mas, por exemplo, a gente pega um estúdio da Polônia, a CD Projekt Red. O Cyberpunk, ele é um jogo com coisas polonesas? Ele não é. Tudo bem que eu tô falando de um AAA. Mas se a gente parar pra pensar, tem muitos estúdios locais que às vezes investem em projetos diferentes, que não são necessariamente atrelados à cultura do próprio país, que acho que é o que mais acontece. E tem alguns casos específicos também que homenageiam, então tudo bem. Eu super acho que não tem que ter nenhuma amarra nesse sentido, não tem que ser uma preocupação. Se o jogo é bom, se o jogo é legal, é o que vale, é o que importa, é isso. Você tem mais alguma opinião a acrescentar, Lucas?
Eu acho que se o jogo é feito no Brasil por uma equipe de brasileiros, ele já tem cara do Brasil, porque, enfim, a gente é muito produto do que a gente consome da nossa criação, né? Não tem como fazer um jogo americano produzido no Brasil. E a prova disso é que o Casey não tem, o Kazé, não tem nenhuma ambição de ter essa estética brasileira, mas ele cumpre sim esse papel, Bruno. Tem vários elementos que aproximam esse jogo da gente, a começar pela localização em português do Brasil, que tem um texto todo adaptado pro nosso idioma e pra nossa cultura. Tem várias sacadas que você só vai encontrar no texto em português. Mas tem outro elemento também que é muito cara de Brasil, que é a trilha sonora, né, Bruno? Exatamente. As músicas de Kaze trazem muita percussão. A ideia foi reproduzir a concepção de trilha sonora temática de jogos como Donkey Kong, trazendo elementos étnicos e tribais para as faixas, o que é bem legal. Então aí, olha que legal. O Kaze, ele não é 100% brasileiro, ali com coisas estampadas em mecânica, em história e tal, mas ele tem esses detalhes e ele tem uma equipe brasileira. Então, acho que é importante a gente valorizar os estúdios e os produtos e os games brasileiros que saem daqui. E é isso, show. Lucas, agora a gente vai passar um VTC, uma reportagem sua, bem legal, né? Que reportagem é essa? A gente foi descobrir a história do Camp Wars, que é um jogo que tá fazendo sucesso no TikTok, Bru. O produtor dele, o Pedro Caixa, tem mostrado o desenvolvimento desse game, que tá prometido para esse ano, viu? Deve sair para PC de forma gratuita, mas vocês vão conhecer o Camp Wars, né, Bru? Por favor, solta a reportagem, edição. Você já ouviu falar de Camp Wars? O jogo brasileiro de tiro com slimes é uma das sensações do TikTok Brasil. Responsável pelo projeto, Pedro Caixa viralizou na rede social mostrando o trabalho no game. Hoje são mais de 1 milhão de seguidores na plataforma, entre curiosos que querem ver o resultado final do jogo. Mas para contar essa história, a gente convidou o próprio Pedro Caixa para conversar com a gente. Um jogo como nunca antes, onde a gosma te prende. Bem, o Camp Wars é um projeto que eu comecei há um tempo atrás. Ele era um projeto meio que ele era uma forma de estudo e também um jogo que eu tava criando pra ter vontade de fazer alguma coisa. Eu tava há muito tempo sem fazer nada, tava desempregado. E eu falei, eu vou tentar fazer um jogo baseado no meu jogo favorito, que é o Halo. Eu já era TikToker fazia um tempo, eu já postava vários vídeos no TikTok. Então, o meu jogo acabou viralizando e hoje eu tenho minha própria empresa, a gente tem um estúdio e a gente tá produzindo o Camp Wars faz alguns meses e a gente tem a previsão de lançar ele no final desse ano. O Camp Wars ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, de partida de 12 contra 12, em mapas grandes, e que o principal foco do jogo é a sua mecânica meio louca que a gente inventou de tiro de slime, em que os slimes têm funções diferentes e uma jogabilidade que não existe hoje em nenhum lugar, em nenhum jogo. Pedro, o que faz do Camp Wars um jogo único? É a nossa mecânica de slime, que eu sei, tem um pouco de referência de Splatoon, que Splatoon também tem um jeito único de fazer tiro, só que no caso do Splatoon é tinta, né? E o slime do Camp Wars, cada parte do corpo que você acerta afeta seu inimigo de um jeito diferente, e cada arma tem um tipo de slime que tem uma função, uma habilidade diferente. Então algumas armas vão te fazer pular mais alto, vão lançar um trampolim que te faz pular mais alto, algumas vão gerar paredes, algumas vão atirar um slime que faz você correr na parede, algumas vão fazer você escorregar. Então a gente tá quase terminando, mas a parte mais diferencial do Camp Wars, o que eu acho que é o mais legal dele é essa mecânica diferenciada que não existe, é o nosso traço único. Camp Wars nasceu num momento difícil da vida de Pedro. O jogo começou a ser feito de forma totalmente independente, mas com a repercussão no TikTok, ele acabou ganhando um investidor que entrou de cabeça no projeto. É meio louco pra mim pensar na trajetória do Camp Wars, como é que ele se tornou o que ele tá se tornando. Porque 2020 foi um ano difícil, acho que pra todo mundo, com a vinda da pandemia e tal. E eu tinha vindo de um projeto meu que tinha ganhado prêmio, que ia abrir um outro estúdio, mas era um jogo sobre sair de casa. Então, quando veio a pandemia, todos os investidores correram e aí o projeto deu errado. E aí
desemprego e tal. Então, o Camp Wars, e eu comecei a ter problemas psicológicos, eu tava entrando em um quadro de depressão. Foi então que depois de um momento que eu fiquei, olha, não dá pra... Se eu continuar assim, eu não vou sair vivo, assim, eu vou tentar... Eu procurei ajuda psicológica e também eu falei, ok, eu vou fazer um projeto. Eu sou formado em desenvolvimento de jogos, estudo isso desde os meus 14 anos. Eu falei, eu vou fazer um projeto baseado no meu jogo favorito pra me dar vontade de fazer alguma coisa. Eu preciso ter vontade, eu preciso sair da cama. E eu já fazia vídeo pro TikTok fazia um bom tempo, eu já tinha meus 100 mil seguidores na época, e eu sempre fui de mostrar pra galera o que eu tava fazendo. Foi então que o Camp Wars, ele tomou uma proporção que nunca outro jogo que eu tinha feito e mostrado pra galera tomou. Foi coisa assim, tipo, do primeiro concept art, pegar 1 milhão de visualizações. E aí, esse processo foi se tornando foi um negócio muito maluco. Aí, meu investidor me conheceu, o filho dele mostrou o meu vídeo pra ele, e aí ele veio entrar em contato comigo. E aí, a gente já expandiu a equipe, e aí foi crescendo a quantidade de seguidores, assim, de forma absurda. Eu não esperava, foi um negócio, assim, nunca foi planejado. Camp Wars foi o negócio mais orgânico possível, foi o Camp Wars. O primeiro trailer é narrado pelo Guilherme Bridges. Como ele entrou no projeto? Depois de um tempo, o investidor pediu pra gente lançar um trailer pra testar a comunidade, como é que tava a recepção do público. Numas conversinhas eu comentei, seria legal ter um dublador famoso. A gente tentou alguns, já que na história, o Camp Wars é um reality show, assim, como se fosse um programa que passa ao vivo, uma competição que passa na televisão. Eu falei, seria legal ter um narrador famoso pra dar esse ar de comercial de TV, né? E o meu investidor que foi lá e do nada chegou, arranjei o Guilherme Briggs. E, nossa, foi a maior honra da minha vida. Tipo, eu tenho uma tatuagem do Mickey aqui, sabe? Ter o Guilherme Briggs narrando o primeiro trailer do meu jogo foi a experiência mais louca, assim. E pra um jogo indie brasileiro é muito surreal isso. Pedro, eu sei que você gosta bastante de reality show, Camp Wars se passa no reality show. Vou propor um jogo aqui pra você. Vou dizer 2 reality shows e eu quero que você me responda em qual deles você sairia melhor, pode ser? Big Brother ou The Voice? Big Brother, com certeza. Cara, eu acho que eu ia ser o estrategista e o estrategista e o cara mais frio, assim, do jogo. Pelo menos, e competitivo. Nossa, eu sou muito competitivo. Big Brother ou Masterchef? Masterchef. Cozinha bem. Meu namorado fala que gosta, então eu acho que eu cozinho bem. Masterchef ou de férias com ex? Masterchef, com certeza. Não consigo olhar na cara de ex. Masterchef ou Camp Wars? Camp Wars. Camp Wars, com certeza. Ainda mais porque foi eu que inventei o reality, eu sei das regras. O último aqui é Camp Wars ou RuPaul's Drag Race? Putz. Pior que esse é um lado que a galera não me conhece, mas eu gosto de fazer maquiagem. Eu acho que eu me sairia melhor no Drag Race, porque eu não sou tão esportista pra participar do Camp Wars. Camp Wars, você tem um mapa gigante que você tem que correr, você tem que pular, você tem que atirar. E, cara, eu acho que eu me sairia melhor com os meus talentos artísticos do que com meus talentos de esportista. Chi-Chi Devane. Shantae, you stay. E aí, você gostou do Camp Wars? Comenta o que achou usando a hashtag GameShark e também aproveita e segue o Pedro Caixa no Instagram, no YouTube e no TikTok para acompanhar o desenvolvimento do jogo. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até mais. Prepare-se! Para o Camp Wars! O Game Shark vai para um rápido intervalo, mas fica com a gente porque no próximo bloco eu e o Lucas vamos discutir as principais notícias do mundo dos games. A gente já volta. Game Shark desta segunda-feira tá de volta. Agora sim a gente vai comentar as últimas notícias do mundo dos games, começando pela transmissão Indie World que a Nintendo realizou na semana passada. E olha, tiveram bastante jogos indies em destaque, alguns bem legais, né, Lucas? Nossa, eu gostei muito dessa edição do Indie World, arrisco dizer que foi uma das melhores dos últimos tempos que a gente assistiu, Bru. E uma das coisas que me chamou muita atenção é como a Nintendo tem se aproximado de estúdios em vários lugares do mundo diferentes, né? A pandemia tem afetado a Nintendo, eles têm tido dificuldades para entregar os jogos first party deles, mas meio que isso vem sendo compensado com novas parcerias globais. E de toda a lista extensa de jogos que foram mostrados nesse evento, que está disponível nas redes sociais da Nintendo, eu vou destacar 2 aqui, Bru, que me chamaram muita atenção. O primeiro é o School, The Hero Slayer,
que é um roguelike que parece meio Kirby, sabe? Porque você vai capturando as habilidades dos inimigos, só que em vez de engolir os inimigos, você pega a cabeça deles. Então é um jogo que parece estar muito legal e muito divertido. E muito bonito. Muito demais. Ele está sendo desenvolvido pela Southpaw Games da Coreia do Sul. Olha, bom ficar de olho, viu? Não tem data fechada, mas vamos ficar de olho. E o outro que me chamou muita atenção, não sei se você gostou desse, é o Aztec Forgotten Gods, de um estúdio mexicano, Alienzo, e é um game que vai mostrar mais da cultura azteca, vai mostrar a mitologia azteca, né? Os deuses aztecas. Parece um pouco um Immortals Phoenix Rising, só que azteca. Gostei muito da temática, muito nova, assim, muito fresca ela, e promete, viu, Bru? Eu achei bem interessante também, é uma temática que me deixa bem intrigada, então vou ficar de olho nesses 2 indies que você mencionou e em outros também. Lá no finalzinho da apresentação foi anunciado o Oxenfree 2, que é um jogo da Night School Studio e está previsto para chegar ainda em 2021. Foi um anúncio muito legal, porque Oxenfree é um jogo de muito sucesso e muito interessante, mas não foi a continuação de Hollow Knight que certas pessoas estavam esperando, né? Nossa, eu não aguento mais. Eu acho que assim, não teve Hollow Knight, mas pelo menos teve promoção pra acalmar os ânimos. Porque logo depois do Indie World, a Nintendo anunciou um fresh sale, né? Uma promoção com muitos jogos legais, hein, Bru? Tem Hades, que eu sei que você adora, tem o Katana Zero, tem Terraria, que eu adoro, tem o Dandara, que a gente já falou aqui, tem Ori, tem muito jogo bacana, vale a pena aí você pegar seu Nintendo Switch e dar uma olhadinha nessas promoções. Lembrando que essas promoções são temporárias, então quanto antes você der uma olhada na sua eShop brasileira, melhor. E se você comprar pela eShop americana, tem outros games em promoção que não estão em promoção na eShop brasileira, isso vai variar. E só pra mencionar, tá em promoção também Sea of Solitude, que é um jogo maravilhoso, e esse jogo aí já tem alguns anos de vida, acho que tem 7 ou 8, porque eu lembro dele ter saído no comecinho da geração do PlayStation 4 e do Xbox One, e saiu pra Nintendo Switch também. Esse jogo é maravilhoso, gente, é muito, muito legal, então fica aí a recomendação. Agora, mas lança Hollow Knight, Nintendo. Vai lançar Hollow Knight. Nintendo tá ouvindo, então fica aí o apelo de Lucas Arras. Agora, a nossa próxima notícia é sobre um serviço muito legal que está começando a criar raízes aqui no Brasil. A NVIDIA abriu as inscrições para os testes do GeForce Now aqui no Brasil. Esse serviço vai chegar aqui no país ainda em 2021 com uma parceria entre a NVIDIA e a Abia. O que é esse serviço, Lucas? Então, é um serviço na nuvem para rodar jogos sem a necessidade de ter uma máquina potente em casa. Isso porque os jogos eles são processados remotamente em um computador da NVIDIA equipado com a placa de vídeo deles. Vale lembrar, aparece aí um outro serviço que não chegou no Brasil, que é o Google Stadia. É um serviço que deu muitos problemas lá fora e nem chegou no Brasil. Mas o GeForce Now começou aí, já anunciou que vão ter testes aqui no Brasil. Os interessados já podem se inscrever lá para testar o serviço no site da Abia. É assim que fala, Bru? Isso, Abia. Esse serviço você pode usar ele em PCs, em smartphones, em tablets, em notebooks. O serviço também promete dar acesso a mais 800 jogos para PC. E lá nos Estados Unidos, que o GeForce Now ele já está na ativa, existe uma versão gratuita e ela é limitada. Você tem, 1 hora por dia para jogar no servidor da nuvem da NVIDIA, e tem uma assinatura paga também, que você tem mais prioridade, tem mais tempo de gameplay para você acessar a nuvem. Vamos ver em que formato esse serviço vai chegar aqui no Brasil, mas eu queria dizer que eu achei muito legal a aposta da NVIDIA aqui, porque a gente sabe que aqui no Brasil, mais do que nos Estados Unidos, mercado de videogames é algo muito elitista, não é algo acessível. São poucas pessoas que têm, principalmente consoles de nova geração. Tanto que o celular continua sendo a plataforma mais jogada aqui no Brasil. Então pode ser que uma plataforma dessa, dependendo aí do nível de custo e tal, e provavelmente vai depender muito de conexão com a internet também, facilite aí o acesso a games para algumas pessoas que não têm a oportunidade de comprar um console ou uma placa de vídeo de 10 mil, mas tem como pagar uma assinatura mensal aí para ter acesso ao GeForce Now. Achei bem legal.
Eu queria citar isso, Bruno, porque esse serviço vão existir testes aqui no Brasil no momento que a gente vive uma alta de periféricos para PC, né? Então muita gente não vai ter como comprar um RTX ou essas placas que estão chegando aí aos 5 dígitos. Muito legal a ideia da NVIDIA de fazer esses testes aqui. Maravilha. Próxima notícia é uma notícia que eu trouxe aqui pro Game Shark, porque eu quero deixar você, Lucas, e você que tá assistindo a gente, com vontade de ter os bonequinhos de Fall Guys. A Mediatonic, que é o estúdio de Fall Guys Ultimate Knockout, anunciou uma parceria com a fabricante Moose Toys e eles vão lançar e produzir pelúcias e bonequinhos de Fall Guys e eu já quero todos. Cara, muito legal o momento que Fall Guys está vivendo, né, Bru? Eles já agora acabaram de fechar com a Epic, então a gente deve ver aí o jogo tomando novas proporções no futuro. Aqui no Brasil a gente já recebeu um produto licenciado, que são as camisas da Chico Rei, né? E agora a sua estante vai poder ter uma jujubinha, Bruna Penilhas. É isso mesmo, você vai ter uma jujubinha. Eu quero uma jujubinha pra chamar de sua. A pelúcia do pombo. Porque eu gosto de pombo, eu acho pombo um animal muito peculiar. Não toco, né, porque na rua você sabe, pombo são ratos com asa. Mas é um animal que eu gosto, e a skin de pombo no Fall Guys pra mim é uma das minhas preferidas. A de dinossauro também tá sensacional. Sabe o que seria legal sair dessa parceria, talvez depois? Inclusive, Animal Crossing fez recentemente uma parceria com uma fabricante em que você pode montar o seu bichinho de pelúcia da franquia. Então, imagina você fazer isso com Fall Guys e poder montar, tipo, a skin que você tem no jogo. Por exemplo, eu uso, às vezes, a cabeça do personagem de pombo e uso uma saia de bailarina embaixo. Cara, ideia de R$1 milhão, viu? Manda um e-mail lá, epicgames@epicgames. Bru, agora sabe o que eu queria? Eu vou dar ideia também pro pessoal da Moose Toys, tá? A gente sabe que as jujubinhas têm 2 metros de altura. Então eu acho que nada mais justo do que ter uma pelúcia gigante de Fall Guys, tá? Tipo aquela de Pokémon. Exato. Nossa, isso é muito bonitinho, muito legal. Olha aí, mais uma ideia de $1 milhão. Pronto. Vamos patentear aí a ideia. Mentira, a minha não dá pra patentear porque a empresa que faz isso já existe. Só falta a Mediatonic falar e fechar a parceria. Mas enfim, fica aí a fotinho e os colecionáveis pra vocês olharem, porque provavelmente não vai vender aqui no Brasil também, então a gente só vai admirar. Pra encerrar o programa, vale a gente citar algo que é mais plausível pra gente, que a gente consegue sim ter, que são os games gratuitos da Epic Games Store. Quais são eles, Lucas? Porque tem um aí que, ó, eu amo. O que você odeia, né, Bruna Penilhas? Deu nota 0 quando você fez a review, que eu sei. Olha, se tem uma instituição que funciona, é a Epic Games com seus jogos gratuitos. E agora, do dia 22 de abril ao dia 29, os usuários vão poder resgatar cópias gratuitas de Hand of Fate 2 e o queridíssimo da Bruna, Alien Isolation. Por que jogar esse jogo, Bruna Penilhas? Ai, gente, olha, só queria fazer um adendo aqui. Eu, infelizmente, não fiz o review desse game, porque se eu tivesse feito, eu jamais teria dado menos do que 8 pra esse jogo. Eu teria... sei lá, nota é uma grande galhofa, mas já que a gente usa nota aqui no Brasil, né? Por que jogar esse game? Porque ele tem uns problemas de narrativa, assim, enrola um pouco... mas, gente, é um jogo muito, muito, muito imersivo. Ele representa tudo que os filmes de Alien oferecem de bom no quesito de terror, assim. É simplesmente absurdo você ser perseguido pelo Alien nesse jogo. Eu adoro. Então, de graça, galera. De graça, esses 2 games de graça do dia 22 a 29 de abril pra PC. Então, só resgata, só pega na mão do xenomorfo e vai. Vale muito a pena. Lucas, você já jogou? Ou você tem medo? Então, eu tenho muito medo, mas tá de graça, né? Então, se de graça tem injeção na testa, por que não Alien Isolation, não é mesmo? E aí eu digo mais, você vai ter que jogar de headset e de luz apagada, tá? É só se você estiver do meu lado, porque de mão dada com xenomorfo não vou, não. É bom demais, gente. Mas enfim, agora a gente vai encerrar o Game Shark, mas só fazer uma observação. A gente sabe que rolou o Resident Evil Showcase na última semana, com várias novidades. A gente vai ter um programa sobre Resident Evil Village essa semana para comentar todas as novidades do próximo game da franquia da Capcom. O Lucas vai estar participando também, né, Lucas?
Isso mesmo, vai ter um rapaz bonito chamado Lucas Arraes e vai ter presença ilustre também, viu? Eu vi aqui do ponto, o Dave falou aqui, ó, tem participação, não é, Bru? Vai ter uma participação especial que eu vou deixar em segredo, mas eu só vou falar assim, é hater do Hideo Kojima e muito fã de Resident Evil. Então, sexta-feira, programa de Resident Evil Village aqui no Game Shark, a partir da 1h15 da tarde, a gente não esqueceu do jogo, não. É isso, Lucas, muito obrigada pela sua participação. Galera de casa, a gente se vê amanhã. Um beijo, até mais.